Caríssimas e caríssimos, René de Paula Júnior falando em mais um episódio aqui do Roda e Avisa. Ora, direis, ouvir estrelas, certo perdeste o senso? E eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las muita vez desperto, e abro as janelas pálido de espanto e conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila, e ao vir do sol, saudoso e em pranto, indo as procuro pelo céu deserto. Direis agora, translocado amigo, que conversas com elas, que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. Lindo, Olavo Bilac. É lógico que eu poderia dizer que há 13,8 bilhões de anos atrás, num fenômeno conhecido como Big Bang, o universo começou a se expandir, você tem a formação de pequenas partículas, quarks, que à medida que isso vai se expandindo e esfriando, formam os primeiros prótons e elétrons num plasma, e que isso, à medida que vai se esfriando ainda mais, formam os primeiros átomos de hidrogênio e de hélio, e que graças à atuação lenta da gravidade, isso acaba fazendo com que grandes bolas de gás se incendiem num processo de fusão nuclear, e você tem as primeiras estrelas que um belo dia vão explodir como supernovas, semeando pelo universo os metais e os carbono e o oxigênio. Eu acho que não é tão empolgante assim. O que mais eu poderia dizer, por exemplo? Gigante pela própria natureza, as belas, forte, impávido colosso. Ou eu poderia dizer que o Brasil tem 8.513.000 quilômetros quadrados. Existem maneiras e maneiras de você tentar passar a mesma informação. Uma maneira mais poética, uma maneira talvez mais emocionante, e a maneira dura, científica, exata, precisa. O que é interessante é que isso tem um efeito completamente diferente. Por alguma razão qualquer, talvez evolutiva, não sei, nós registramos informações que vêm de alguma maneira embaladas pela poesia, embaladas por uma magia, por uma aura, elas, por alguma razão qualquer, elas falam mais ao coração, a gente absorve mais, mesmo que elas sejam completamente contraditórias, mesmo que elas sejam completamente misteriosas, que elas não façam muito sentido, a gente absorve como verdade, ao passo que aquela informação científica comprovada, que você pode experimentar, testar, ela enfrenta muita resistência por muita gente. E eu fico me perguntando aqui o que nós que estamos tentando de alguma maneira comunicar descobertas, novos caminhos, ciência, conhecimento, o que a gente tem a aprender com isso? O que a gente tem que aprender sobre a natureza humana que, por alguma razão qualquer, e é isso que eu estou tentando entender aqui com vocês, abre o coração sem nenhum tipo de resistência para um determinado tipo de discurso, para uma determinada voz, para uma determinada postura, e pode ficar numa colocação defensiva, praticamente encastelado, entrincheirado, quando a informação vem de outro lugar de fala, vamos dizer assim. Por que isso acontece? Por que isso torna a nossa vida tão difícil? Como é que um poema, com todas as suas contradições, ou mesmo um ditado, o que os olhos não veem, o coração não sente, por que eles parecem ter uma sabedoria que a gente tem que respeitar e a gente tem que... Eles têm aparentemente uma verdade interna que, mesmo que não seja tão óbvia, ela é quase que sagrada. O que isso tem de... Eu nem sei muito bem por onde começar. Eu sei que isso talvez fique como um desafio, fique uma provocação para todos nós que tentamos aqui de alguma maneira, talvez racional demais, talvez didática demais, talvez professoral demais, talvez incorporando papéis para os quais existe talvez uma resistência natural, contra os quais existe aí talvez um certo desconforto, talvez uma certa verticalidade, eu não sei. Existe alguma coisa nesse, de novo, lugar de fala que a gente acaba utilizando que
encontra mais resistência, enquanto, por outra maneira, o que talvez até tenha sido o segredo de figuras como os Steve Jobs da vida, né, grandes comunicadores carismáticos, que de alguma maneira eles conseguem empacotar, seja através da forma, seja através do conteúdo, é uma coisa a ser estudada, eles conseguem, na verdade, entrar por uma outra porta, entrar por uma outra lateral, entrar por um caminho que aparentemente ele está escancarado, aberto, e ele vai direto aos corações e mentes. Eu tenho muito que aprender, porque eu percebo que a dificuldade, não só minha, mas de tanta gente melhor e mais preparada do que eu, essa dificuldade a gente tem que superar de alguma maneira para a gente conseguir trazer as pessoas para algum tipo de percepção mais justo, não só com todas as conquistas da ciência, todas as conquistas da colaboração, do conhecimento, trazer para esse mundo que é fascinante, que é rico, que é super promissor, e afastar a gente talvez de algumas ideias que já estão meio caducas, mas que são poéticas, mas que são bonitas, que elas de repente têm uma aura de autoridade, têm uma aura de verdade, elas têm algum tipo de eco, como se fosse mais antigo, mais profundo, mais misterioso, como que a gente que está tentando comunicar nesses tempos tão difíceis, que acho que requerem luz no meio dessas trevas, como que a gente consegue ter essa mesma facilidade de acesso ao coração, à crença, à esperança, à fé de todo mundo? A pergunta fica em aberto, é um desafio para todos nós. Espero que tenha feito sentido para vocês e até o próximo episódio do Roda e Avisa.